Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa aula de hoje, dessa semana, que é sobre potência elétrica. Bom, apenas uma provocação aqui. Os termos que nós vamos usar aqui, eles são comumente usados erroneamente. A diferença entre quilowatts e quilowatt-horas, tá? Eles são a mesma coisa, são diferentes, o que tem diferente? E é bem engraçado que no episódio do Chaves, o seu Madruga ele informa que não toma banho porque ele quer economizar os quilowatts, tá? Então, assim, a provocação que eu faço é o que está errado nessa fala dele. Hoje a gente vai descobrir, tá? Bom, antes de entrar na questão de potência elétrica, vamos entender o que é potência no contexto da mecânica, tá? A potência vai ser a taxa temporal de realização de um trabalho realizado por qualquer tipo de força, não exclusivamente pela força elétrica. Pode ser pela força magnética, força mecânica, força de atrito, enfim, tá? A unidade no sistema internacional é o watt, tá? E em homenagem aí ao James Watt, tá? Que foi um revolucionário aí na questão da termodinâmica. Mas então a definição de potência, então vai ser a taxa de trabalho, né, a quantidade de trabalho que foi realizada, dividido pelo período de tempo. E no sistema internacional, a gente vai precisar, então, usar o trabalho em joules e o tempo em segundo. Preste atenção que o tempo tem que estar em segundos para você ter o watt, tá? Porque muitas vezes vai aparecer tempos em horas, em minutos, tá? Mas, às vezes, a gente vai ver que é interessante também deixar em horas quando a gente quer encontrar aí o quilowatt-hora, tá? Então, no sistema internacional, vamos usar segundo, mas dependendo da ocasião aí na parte elétrica, podemos usar o hora, tá? Bom, isso é da parte da mecânica. Como é que fica na parte de eletricidade, tá? Então agora a potência elétrica ela vai estar relacionada com o trabalho realizado pela força elétrica, tá? Então, quais são as definições aqui, tá? Aquele trabalho que eu mostrei na parte mecânica, você vai relacionar então com a força elétrica. Eu não vou demonstrar aqui, porque para a gente não ficar tão extenso, mas só focar no que é interessante. Então a gente consegue mostrar que a potência elétrica ela vai depender da DDP, né, do U, que é a diferença de potencial elétrico, vezes a corrente elétrica que está passando no fio. Veja que agora a gente só está no contexto da eletricidade, né? Vamos esquecer um pouco a mecânica. A gente viu a lei de Ohm, né, que é R vezes I, então a gente consegue expressar a DDP também como, como R vezes I, aí a gente faz um algebrismo, a gente pode representar então a potência em termos de U vezes I, ou em termos de tensão, DDP e resistência, vai ficar U ao quadrado sobre R, ou ainda em termos de resistência e corrente, vai ficar R vezes I ao quadrado. Qual a gente vai usar, qual equação, depende da situação. Se você tiver numa situação que você tem a corrente e a DDP, você vai usar essa. Se você tiver a DDP e a resistência, você vai usar essa, ou a resistência e a corrente, você usa as três. As três vão dar o mesmo resultado, tá? Então, indiferente qual você usar, tá? Veja que isso daqui também é uma coisa que confunde o aluno, porque são várias relações entre tensão, corrente, DDP, potência, tá? Então elas são bem similares entre si, tá? Mas assim, tem essa roda mnemônica que ajuda bem a você a não esquecer, tá? Mas assim, com a prática vocês já vão ter isso daí na cabeça, tá? Então, não é de todo o problema. Agora, uma outra coisa importante é o conceito de energia elétrica, tá? A energia elétrica tem uma relação com a potência. Em que sentido? Porque o trabalho de algum sistema físico ele é considerado como a transformação de energia. Então, a potência é quanta energia está sendo transformada no tempo, tá? Aqui no nosso contexto, na nossa disciplina, a gente está trabalhando então com energia elétrica, estamos focando somente é, em forças elétricas, tá? A unidade de energia também é o joule, só que aqui tem um porém. No contexto da energia, da eletricidade, quando a gente está tratando de transmissão de energia,
a gente está tratando com grandezas muito elevadas de Joule. Imagine você transferir energia elétrica para uma cidade, um país inteiro. Então, os valores de energia são muito altos. Então, em vez de usar o Joule, nós usamos uma definição complementar que é o quilowatt-horas, tá? Mas de onde que vem esse quilowatt-horas? A definição de energia, então, vai ser a energia elétrica e a potência vezes a taxa de tempo, tá? Então, se a gente, por exemplo, está considerando um equipamento eletroeletrônico, né, que é um elemento passivo que consome energia, eu, a potência que ele vai dissipar é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado, né? A gente viu que a definição de potência é essa daqui, vezes o tempo, tá? Então, o que seria o quilowatt? Seria o quilowatt seria 1.000 watts, né? Esse casinho a gente viu que equivale a 1.000, tá? E o quilowatt, ele é uma unidade de potência, tá? Então, watt é potência elétrica, quilowatt é uma grandeza de 1.000 watts, tá? Então, quando eu falo quilowatt, estou falando de potência, não... Agora, quando eu falo de quilowatt-horas, isso é energia, porque eu estou multiplicando o quilowatt por uma unidade de tempo, que é a hora, tá? Então, essa unidade suplementar, o quilowatt-horas, ele é 1 kW consumido em uma hora, tá? Então, ou seja, seria 1.000 watts vezes uma hora tem 3.600 segundos, então na unidade do SI, 1 kWh, ele é considerado como 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá? Então é uma unidade muito grande de joules e é exatamente essa a intenção, porque no quesito de transmissão de energia, você está tratando com escalas muito grandes, tá? Tanto isso é verdade porque a nossa conta de luz ela vem determinada em quilowatt-horas, tá? Então, o que aí o SAI faz, desculpa, a CPFL faz, é contabilizar quantos quilowatts você usou no mês, tá? E aí eles taxam quilowatts, a quantidade o valor, o custo de 1 kWh, e aí você multiplica pelo quanto você usou no mês. Aí eles incluem várias taxas, né, de iluminação, taxa de juros mora, enfim, aí acaba aumentando a nossa conta. Também tem a questão das bandeiras, né, que acaba deixando o custo do quilowatt-horas mais alto, mas a base é o seguinte: o cálculo para saber o consumo de energia elétrica de nossa residência ou de algum equipamento, ele é tomado como quanto quilowatt-horas você usou, o consumo de quilowatt-horas num determinado período, numa semana, num mês, por exemplo, vezes a taxa, quanto que custa cada quilowatt-horas, tá? Geralmente é na faixa de centavos, tá? E aí quando você multiplica os dois, você tem o total que você precisa pagar, tá? É... Então, outro ponto importante que é o seguinte, o que a gente usa de mais frequente são os equipamentos eletrodomésticos, tá? Muitos equipamentos, então, quando a gente vai comprar um eletrodoméstico, né, um aquecedor, uma sanduicheira, uma batedeira, um liquidificador, uma geladeira, vem lá disponibilizado a tensão que ele trabalha, né? Se você precisa ligar em 110 ou 220, né? Mas também a potência que ele consome, tá? Então, a potência é um quesito importante, porque em vez de ele mostrar, por exemplo, a resistência elétrica do equipamento, é mais fácil você denotar em termos de potência, porque aquilo lá vai te mostrar se aquele equipamento vai consumir mais ou menos energia elétrica ou, consequentemente, você vai ter mais ou menos gasto de energia, tá? É por isso que, geralmente, hoje, os equipamentos vêm com esse selinho que consome menos energia mensalmente, tá? Então, eles vêm com alguns selinhos aqui, A, B, C, D, aqui, ó, dependendo de tanto de potência que ele consome, tá? Então, tem a ver com eficiência de energia elétrica, tá? Então, então muitos equipamentos que nós usamos, eles são baseados então nessa transformação. Eles consomem energia elétrica e transformam em calor. E muitos, viu? Porque ó, sanduicheira elétrica, o chuveiro elétrico, aquelas chapinhas de cabelo, lâmpadas incandescentes, todas são baseadas no quesito de transformar energia elétrica em energia térmica, e aí você vai usar essa energia térmica de alguma forma, tá? Então, uma coisa interessante que a gente vai tratar aqui, além de trabalhar com os quilowatts-horas,
é também entender um pouquinho como que se dá essa transformação de calor, tá? Porque como na profissão de vocês, vocês vão trabalhar muito com equipamentos desse tipo, então é interessante vocês saberem, tá? Então, eu vou fazer agora uma pequena revisão bem rápida e concisa sobre o calor, tá? O calor, então, ele é energia térmica em trânsito e, basicamente, o material, quando recebe o calor, pode acontecer duas coisas, tá? Ele pode receber esse calor na forma de calor específico ou calor latente. O calor específico, ele provoca a mudança de temperatura, tá? Então, o calor que ele vai receber, esse calor é energia, tá? Eu só estou usando outra letrinha porque é o jargão da área. Então, seria aquele equivalente ao E, tá? Então, o calor Q, ele é dado em joules, frequentemente. Algumas áreas usam caloria, mas a gente não vai trabalhar com isso aqui. Então, esse calor específico, ele vai depender da massa, porque, veja, por exemplo, quando você vai no micro-ondas, para você aquecer algumas gramas de um alimento, é mais rápido do que você aquecer 1 quilo de um alimento. Por que isso? Porque depende da massa, a quantidade de calor que ele recebe, tá? Então, é a massa, geralmente é quilogramas, mas algumas situações que a gente não vai ver aqui, você usa gramas. Um Czinho aqui, que é chamado de coeficiente de calor específico, isso daqui só depende do material. Isso aqui geralmente é fornecido e tem aqui alguns valores só para vocês compararem. Só depende do material. E você tem a variação de temperatura, porque veja, para você aquecer de 20 a 30 graus Celsius é mais fácil do que você aquecer de 20 até 100 graus Celsius. Você precisa de mais energia para isso, tá? Então, quando você muda a temperatura de um corpo, devido a receber calor ou ceder calor, você está no tipo de calor específico. Tá? O calor latente, ele já não causa mudança de temperatura, mas ele causa transformação de fase. É quando você está aquecendo a água, por exemplo, fervendo a água para fazer café. Então você está, quando ela começa a borbulhar, a temperatura da água não muda. Por quê? Porque está acontecendo uma transformação de fase. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? E esse tipo de calor, ele não depende da temperatura, vai depender somente da massa e de um L aqui que é chamado de coeficiente de calor latente, que depende só do material e do tipo de transformação. Isso aqui são constantes, tá? Uma revisão bem rápida, então, num caso mais geral, você vai ter esses dois tipos de calor, tá? O material lá, ou seja, o que você está acontecendo, usando, ele está recebendo os dois tipos, seja calor latente ou calor específico, tá? E de onde que vem essa energia térmica? Vem da energia elétrica do seu equipamento. Vem da sua fritadeira elétrica, vem da sua churrasqueira elétrica, da sua sanduicheira, do seu aquecedor, do seu chuveiro, tá? Então é muito importante a gente saber equacionar essas coisas para saber que, por exemplo, se o nosso aquecedor, quanto que ele está consumindo de energia para aquecer aquele material, tá? Isso é uma das coisas que vai ser útil para vocês como profissionais em mecatrônica saberem, tá? Agora vamos fazer alguns exemplos para ficar mais simples, tá? Então, veja, eu tenho um resistor de resistência elétrica de 20 ohms, ele é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Eu quero saber primeiro a potência elétrica, segundo a energia elétrica consumida em 20 segundos, tá? Para calcular então a potência, eu tenho a resistência e a corrente, eu vou usar essa definição de potência, R vezes I ao quadrado, tá? Então, o valor de 20 vezes o 3 ao quadrado, então, fazendo as contas, eu consigo o número de 180. E eu estou trabalhando assim, isso aqui é 180 watts. Se eu quiser saber a energia consumida, eu multiplico a potência pelo tempo. Então, já está em 20 segundos, se tivesse em minutos, eu teria que transformar em segundos, né? Então, vai ser a potência de 180 vezes os segundos aqui considerados. Isso vai me dar 3.600 joules, ok? Veja, aqui eu não estou colocando quilowatt ainda, quilowatt-horas, digo, porque eu estou usando tudo no SI, tá? Agora, um outro exemplo. 1 kWh é a energia consumida por um aparelho de 1.000 watts funcionando durante 1 hora. Considere uma torneira elétrica com potência de 2.000 watts, tá? Então, eu estou supondo aqui que o preço do quilowatt-hora é 20 centavos. Eu quero saber qual é o gasto mensal da torneira se ela funciona meia hora por dia, tá? E depois eu quero saber quanta energia que ela consome em 1 minuto. Por isso que é importante a gente saber aquelas transformações de quilowatt-horas, tá?
Uma coisa importante, o tempo. Então, qual que é o tempo total? Se a torneira ela fica ligada meia hora por dia, meia hora, quanto que dá de horas? Meia hora é metade de uma hora. Então, eu coloquei aqui 0,5. Isso daqui representa meia hora. Ela é ligada meia hora por dia, eu quero saber o consumo mensal. Então, eu multipliquei por 30 porque o mês é 30 dias. Então, 0,5 de horas vezes 30 dias no mês. Isso vai dar um total de 15 horas por mês que a torneira fica ligada, tá? Para calcular a energia, então, quanto quilowatt que ela usou, né? Eu vou multiplicar a potência dela, e a potência dela, ele falou aqui, é 2.000 watts, vezes o tempo, 15 horas por mês. Agora aqui uma questão importante. Como o meu resultado ele vai ter que estar em quilowatt-horas, propositalmente eu deixei o tempo em horas, ó, usei 15 horas, não transformei em segundos, tá? Propositalmente. Então, eu vou multiplicar a potência vezes o 15, eu vou ter 30.000 watt-hora, tá? Então, como eu não usei segundos, eu não posso escrever joules aqui, tá? Então, eu só deixo watt vezes hora, tá? Duas unidades de medida multiplicando, tá? 30.000 watt-horas. Para transformar isso em quilowatt-horas, então, veja, lembra que eu tenho um fator 1.000 aqui, né? É como se fosse esse 30.000 seria como se fosse 30 vezes 1.000. E o 1.000 a gente viu que é o casinho, tá? O quilo. Então, 30.000 watt-horas equivale a 30 quilowatt-horas, tá? Isso daqui é o que ele consome no mês, tá? Para eu saber, então, o custo, eu vou multiplicar o tanto de quilowatts pelo custo, tá? A taxa de custo. Então, eu vou ter 30 quilowatts vezes 20 centavos, que vai dar R$ 6. Então, nessa questão, a torneira elétrica usada meia hora por dia no mês, ela vai gerar na conta elétrica final R$ 6, tá? Em um minuto, quanto de energia em joules que ela consome? Veja, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela mesma conta de energia elétrica, vou usar a potência de 2.000 watts, só que agora eu vou usar o tempo em segundos. Então, um minuto, ele é 60 segundos. Então, eu coloquei lá 60 segundos. Isso vai me dar, então, 1,2 vezes 10 a quinta joules. Não é watt-horas, porque eu não usei horas no tempo. Eu usei em segundos. E aí, a unidade é joules, ok? Veja que curiosidade, ó. Dá para você também fazer como exercício em casa, estimar quanto que o seu chuveiro consome na energia da sua casa. Veja, basta você saber a potência elétrica do seu chuveiro, estima aí mais ou menos quanto tempo por dia o chuveiro fica ligado, multiplica por 30 e aí você calcula os quilowatt-horas e vê lá, você consegue ver na sua conta de luz qual que é a taxa do preço do quilowatt-horas. Aí você multiplica e você tem uma estimativa de quanto você consome. Detalhe, o chuveiro é uma das coisas que mais gasta energia em nossa residência. Nossa conta de luz, a grande parte é proveniente do chuveiro, ok? Aí outro exercício, veja, em um recipiente são colocados 10 quilos de água e um resistor de 4,2 ohms, tá? Então você tem lá, imagine um aquário, tá? Você coloca um aquecedor, tá? Você tem 10 quilos de água nesse aquário, e você coloca um resistor, que é um aquecedor, e aí você liga esse resistor num gerador durante 200 segundos. E aí você coloca um termômetro, a água ela muda de temperatura, ela sobe de 8 graus Celsius, tá? Aí ele fala o calor específico da água, veja que o calor específico ele está em caloria, grama, graus Celsius, e a caloria, uma caloria equivale a 4,2 joules. Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica do resistor, tá? Como resolver isso? Então, primeiro, vamos calcular a energia consumida. A energia consumida da parte elétrica vai ser a potência elétrica, né? Lembra que isso daqui é o P, vezes o tempo. Então, eu usei o R, o I ao quadrado, e o tempo que ele foi ligado. Essa energia consumida elétrica se transformou na parte de calor. E o calor é um calor latente, porque não teve transformação de fase. Ele só foi usado para aumentar a temperatura da água, tá? Então, veja, né, igualando, eu vou ter todas as variáveis que eu preciso. A resistência eu tenho, a corrente eu quero descobrir, o tempo eu tenho aqui, a massa eu tenho, o calor específico eu tenho e a variação de temperatura eu tenho. Então, o que eu vou fazer?
eu vou expressar isso em termos de corrente. Eu vou isolar o valor de corrente, vou jogar a raiz para o outro lado, eu vou ter essa expressão aqui. Então, agora, vamos colocar os valores, mas tome muito cuidado na questão das unidades de medida. Ó. A massa de água é 10 quilogramas. Eu coloquei aqui na parte de gramas, por quê? Porque essa unidadezinha aqui, ela está em caloria grama por grau Celsius. Então, essa grama aqui, ó, ela precisa ser usada junto com uma massa em gramas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 10 vezes 10 a terceira, porque o quilo aqui, o casinho, equivale a 10 a terceira, tá? Então, é 10 vezes 10 a terceira. O calor específico eu vou deixar como 1, tá? Porque eu usei o grama aqui, mas aqui está em caloria. E uma caloria eu preciso transformar em joules. Então, o joules, que é a unidade do sistema internacional, é 4,2. É por isso que, além do 1 aqui, eu coloquei multiplicado por 4,2, tá? Então, 1 vezes 4,2 é a mesma coisa se eu representar isso daqui como joules dividido por grama graus Celsius, ok? Muito cuidado com as unidades. Aí a variação de temperatura já é o ΔT. Ele não fala que ele foi de uma temperatura inicial para uma final, ele fala já a variação. Então ele fala que é 8 graus Celsius. Então isso daqui é 8. O valor de resistência ele deu 4,2 e o tempo já está em segundos. Se tivesse em minutos ou em horas, aqui você precisa transformar em segundos porque você está trabalhando com as outras unidades, tá? Fazendo toda essa continha, tirando a raiz, você chega no valor de 20 e a unidade de medida da corrente é amperes, ok? Então veja que essa medida saber relacionar energia elétrica com energia térmica é importante porque existem vários tipos de dispositivos elétricos que a gente usa em casa que faz essa transformação. Então é muito útil você saber isso, tá? Bom, gente, a aula por hoje era essa, tá? Espero que tenha sido clara para todos. Até uma próxima aula. Abraços.